Olá, querido aluno. Olá, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Bem mesmo, porque hoje é uma aula importantíssima, né? Hoje nós vamos fazer a revisão dos nossos conteúdos para a prova. Então, espero que você esteja bem, tá? Esteja disposto, disponível, com coragem, com dedicação para assistir essa videoaula, porque nós vamos revisar as principais ideias dos conteúdos estudados durante esse bimestre. Então, acompanhe comigo aí e atenção e vamos ver aí o nosso primeiro assunto, né? Nosso primeiro assunto diz o seguinte: a integração e a interdependência no mundo pós-guerra, tá? Então, nesse bimestre nós falamos muito de integração, de globalização, de economia. Então, ideias super importantes, né? Por que são importantes? Porque o nosso dia a dia, tudo isso que a gente estuda faz parte do nosso dia a dia. A sociologia, de fato, é estudar o comportamento humano em uma sociedade. Então, estudando sociologia, nós estamos estudando o nosso modo de vida, compreendendo melhor a nossa realidade. Então, veja o quanto é importante essa disciplina. A globalização econômica pode ser compreendida como sinônimo de integração e interdependência. A integração significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países. Então, está aí um, um bom conceito sobre integração. Ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro. Então, ela envolve a eliminação, né, em relação a dinheiro, a mercadoria, serviços entre as pessoas e serviços, pessoas entre as nações. Por sua vez, a interdependência significa o reconhecimento que os acontecimentos econômicos, políticos, sociais e ambientais de um país afetam a realidade dos demais. Então veja como a interdependência também afeta a vida dos países, né? Para entender por isso, para entender por que isso ocorre, é preciso estudar quando e como a globalização começou historicamente. Vamos lá entender um pouco da globalização. Então, como vocês viram, né? Só para a gente entender algumas ideias importantes, como a gente já estudou o assunto, não sei detalhe, agora só aquelas ideias mais importantes visando a prova. Então, a gente viu aí que teve o sistema de Bretton Woods, tá? Um acontecimento muito importante de gerenciamento econômico internacional. Estabeleceram em junho de 1944 as regras para as circulações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. O sistema Bretton Woods foi o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária totalmente negociada, tendo como objetivo governar as relações monetárias entre nações, estados e independentes. Entre as decisões dos participantes de Bretton Woods está a criação de três importantes instituições financeiras, tá, alunos? Isso aqui é super importante, você não pode esquecer, tá? O resultado do Bretton Woods, né? Então veja aí, as instituições financeiras internacionais. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BRID, né, que hoje é muito famoso, a gente está sempre ouvindo falar sobre o BRID. O Fundo Monetário Internacional, FMI, o Acordo Geral das Tarifas e Comércio. O BRID e o FMI tornaram-se responsáveis pela regulação da mercadoria internacional de dinheiro, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio constituiu a base da Organização Mundial do Comércio. Então tá aí o fruto, né, do Bretton Woods, né, como a criação dessas três instituições financeiras importantes, né, internacionais. Globalização econômica é o processo econômico-social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo. Então, de fato, a globalização econômica
é esse processo mesmo, integração das pessoas do mundo todo. Tá? Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais sem restrições ideológicas. Então tá aí a globalização que presente no mundo todo, né, envolvendo empresas, instituições, tá? E tudo no âmbito comercial, sobretudo, tá? Mas não é só no âmbito comercial, mas no âmbito cultural e político. A dominação econômica mundial dos Estados Unidos. Os acordos de Bretton Woods consolidaram a centralidade nos Estados Unidos na economia global capitalista. Seu único rival econômico a partir de 1945 era a União Soviética. O domínio dos Estados Unidos materializou-se na adoção do dólar. Então, a luz muito importante, viu? Em que consiste o domínio dos Estados Unidos? Sobretudo na adoção do dólar como moeda internacional e padrão para todas as trocas financeiras globais. Antes de Bretton Woods, o ouro era o parâmetro para determinar o valor das moedas e das mercadorias. Então, tá aí um dado importante. Antes do Bretton Woods, o ouro, né, era o parâmetro, né, para a questão comercial e questão financeira. Era a moeda principal. Com base nisso, todos os países capitalistas passaram a estabelecer valores de suas moedas nacionais em relação ao dólar. Em outras palavras, para saber o valor de cada moeda nacional é necessário verificar quantos dólares o país tem guardado em suas reservas monetárias. Então, o dólar sempre como referência, né? Dessa forma, estabelece-se um câmbio flutuante, o que significa que o valor de cada troca, o valor de cada moeda nacional, o real, por exemplo, varia, flutua conforme a oferta e a procura por dólares no mercado financeiro brasileiro. O resultado do investimento e dos esforços dos Estados Unidos para reconstruir o capitalismo na França, Itália e Grã-Bretanha, Alemanha era visível no período de 1950 a 1960. Índices de crescimento econômico nunca antes vistos na história puderam ser observados na Europa Ocidental. Então, tá aí um detalhe importante para você entender um pouco do processo histórico, né? Por que os Estados Unidos se tornou essa potência. Essa política financeira contribuiu para que os Estados Unidos consolidasse o papel de potência mundial e desde então controlassem o funcionamento da economia global. O considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava associado a seu poderio militar, um garantiu ao outro, um financiava o outro, mas um detalhe importante, no início dos anos de 1970, a economia dos Estados Unidos começou a apresentar uma série de dificuldades geradas principalmente pela estagnação e pelos déficits crescentes em sua balança de pagamentos. O governo dos Estados Unidos promoveu então certas reformas financeiras que repercutiram de maneira profunda na economia mundial nas décadas seguintes. Compreendê-las é fundamental para entender o significado da globalização e da atual instabilidade econômica. Então, até hoje a gente está sofrendo com a crise dos Estados Unidos, né? Déficits refere-se às circunstâncias nas quais ocorre um saldo negativo nas contas do governo ou na balança de pagamentos. Por exemplo, existe déficit na balança de pagamento quando um país gasta mais com importações do que recebe por meio de suas exportações. Podemos falar também em déficit público quando o governo gasta mais do que arrecada em imposto. Então, realmente é aquela conta fácil, né? Aquela conta muito fácil de a gente fazer. A gente não pode gastar mais do que ganha, né? Então esse é o detalhe. Se a pessoa ganha R$ 1.000, ela não pode gastar dois, senão ela vai ficar sempre saldo negativo. Em saldo negativo, essa é a ideia, tá, alunos? Causa do atual cenário econômico global. A globalização econômica significa a integração
combinada com a interdependência das economias do mundo. Em outras palavras, o que acontece em um país, em especial considerando a importância econômica dos Estados Unidos e seu poderio financeiro, muito provavelmente afetarão outros lugares. Por quê? Por que isso? Por que isso? Porque o dólar é uma referência, né? Os Estados Unidos é uma referência. Se está em crise lá, os outros países que dependem dele, dos Estados Unidos, provavelmente vão sofrer também. A interdependência econômica envolvendo os países capitalistas começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi acentuada por um conjunto de acontecimentos na década de 1970. São eles, vamos lá verificar. As mudanças decisivas ocorridas no sistema de produção de mercadorias em razão da crise do Fordismo e de sua substituição pelo Toyotismo. Os choques do petróleo ocorridos nos anos de 1973 e 1979. A desvalorização do dólar em 1971. Então, são os principais fatores, né? A desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria como outra qualquer. Moedas podem ser compradas e vendidas livremente pelos mercados, isto é, pelas praças financeiras ao redor do mundo, comandadas pelas grandes empresas de investimento e circulação financeira. Característica da globalização econômica. Então, isso é importante, né, em relação às características, né? Importante você assimilar bem, alunos. Aumento das relações econômicas dos países, maior produção de consumo e bens e serviços globais. Então, as pessoas, elas é uma característica da globalização, né? Consumir cada vez mais, informação disseminada instantaneamente, surgimento de empresas multinacionais e transnacionais, surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais. Opções entre liberdade de comércio ou protecionismo e blocos e formação de blocos econômicos. Então, um assunto que a gente estudou também, né? Vamos lá ver as principais ideias. Liberdade de comércio. Os países de um determinado bloco firmam acordos comerciais entre si. Aqui na América Latina tem esses acordos, os países aqui da América Latina. Os produtos e serviços comercializados não possuem taxas específicas e burocracias comuns de comercialização entre países diferentes. Os preços dos produtos e serviços são acessíveis para os nativos e estrangeiros. O que são barreiras alfandegárias? Tá? Barreira comercial, ou também chamada de barreira alfandegária, pode ser entendida como qualquer lei, regulamento, política, medida, normas ou prática governamental que imponha restrições ao comércio exterior, tá? Então, são barreiras, né, em relação ao comércio exterior. Imagina que se aqui no Brasil tivesse só produtos do comércio exterior, né, ou tivesse em grande quantidade o produto daqui do Brasil, ia ser desvalorizado. Então, veja como essas barreiras são importantes. Barreiras alfandegárias, também chamadas de barreiras comerciais, são leis, regulamentos, políticas e práticas que um país estabelece, determinando exigências e critérios para a entrada de produtos de outros países no seu mercado. A grande vantagem das barreiras comerciais e que ela possibilita proteger o mercado nacional. Tá aí um dado importante, né? Possibilita proteger o mercado nacional e dessa forma valorizar mais o mercado nacional. Por outro lado, protege os produtores da concorrência das mercadorias importadas. Outro dado importante. Por outro lado, protege os consumidores de produtos de baixa qualidade, que podem até mesmo ser perigosos para o consumo. Um detalhe importante também. Protecionismo, sistema de proteção da indústria ou do comércio de um país, concretizado em leis que proíbem ou inibem a importação de determinados produtos. Tá? Blocos econômicos.
é um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visa aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos como o PIB, empregos multinacionais pode, é, num país, poder de compra da população, entre outros. Globalização, cultura e conflito no mundo contemporâneo. Só ver aqui o horário de alunos. Com a globalização, ampliaram-se as dificuldades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Então, de fato, para a gente conhecer outros países, né, para a gente é, interagir em relação a outros países, a gente não precisa sair do nosso lugar. Com os meios de comunicação, a gente faz isso muito bem. Qual a definição, qual a definição da globalização cultural? O processo de globalização permitiu a rápida conexão entre as diferentes localidades do planeta, mesmo as mais distantes entre si. De certo modo, isso interferiu e dinamizou também a proliferação das tradições e tendências cotidianas dos diferentes lugares, daquilo que ficou conhecido como globalização cultural. É possível assistir a um filme comercial e comprar as mesmas marcas de produto em diferentes partes do mundo. Então, de fato, os meios de comunicação possibilita isso, né? Possibilita isso, a gente assistir tudo que a mídia, vamos pensar assim, tudo que a indústria cultural produz em qualquer país é possível de consumir, ter contato através dos meios de comunicação. Isso, de fato, consiste também a globalização e também faz a gente conhecer, ter contato com outras culturas diferentes, né, com outros povos, outras etnias e assim por diante. Qual é a relação entre comunicação e cultura? O relacionamento entre cultura e comunicação é de mútua dependência em uma organização, ou seja, ambos acontecem influenciados um pelo outro, considerando a diversidade cultural aí presente. A cultura pode variar de acordo com a sociedade em que está inserida os valores e crenças. Então, de fato, influencia bastante o contato com outras culturas. Isso se dá através do meio de comunicação. Quais são as identidades culturais? Identidade cultural é um conjunto é um conceito das áreas da sociologia, antropologia, que indica a cultura em que o indivíduo está inserido. Além disso, alunos, muita atenção, determinados fatores da identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, a cultura, a história, o local, a raça, a etnia, o idioma, a crença e a crença religiosa. A cultura global também é conhecida como imperialismo cultural. Na atual conjuntura moderna, a globalização é considerada um processo em que ocorre a integração entre os países do globo terrestre. Esta interação ocorre nos seguintes campos: político, econômico e social. Então veja que a globalização nos trouxe uma nova cultura, vamos pensar assim, uma nova forma de interação e integração, tá? Porque isso influencia de fato no costume, na crença, na, na, na tradição, na política, na economia. Então, de fato, a globalização ela é um fenômeno que, como a gente bem percebe, mudou o modo, o jeito de ser das pessoas, né? Então, tudo isso influencia a vida da população, vamos pensar assim.
O que é hibridização? Em termos simples, a cultura híbrida é compreendida como um fenômeno em que as pessoas trocam experiências culturais, ou seja, há um intercâmbio de hábitos, costumes, gerando uma nova cultura. Então, de fato, é isso mesmo, né? Uma integração de uma cultura com outra, vai surgir uma outra cultura. No mundo globalizado, predomina a forma de rejeição à diferença cultural. Exemplo dessas, olha aí o lado ruim, né, da globalização, o lado ruim dos meios de comunicação e tudo mais, predomina a forma de rejeição cultural. São exemplos dessas a xenofobia, né, a aversão ao estranho, o etnocentrismo e a formação de estereótipos sociais. Estes alimentam muitos conflitos localizados em diversas partes do mundo contemporâneo. Felizmente, isso é uma verdade, né? Eu vou ressaltar, sobretudo, em relação ao etnocentrismo, que eu considero o pior de todos, tá? Etnocentrismo é quando a pessoa entende que sua cultura, seu modo de ser, sua religião, seus costumes é superior aos demais, tá? É superior aos demais e com isso gera exclusão, gera discriminação, tudo de ruim, tá? Tudo de ruim que existe na sociedade, né? Então veja aí como a globalização nos trouxe muitas coisas boas, né? A integração entre as culturas, conhecer outras culturas, outros costumes. Isso, de fato, engrandece, amplia a visão de mundo das pessoas. Entretanto, tem um lado ruim que é a exclusão de certos costumes, de certas culturas, a discriminação de certas maneiras de ver, de entender o mundo e discriminação em relação a alguns povos também. A gente sabe que isso é, é muito real, muito presente. Certo, alunos? Então tá aí uma pequena revisão para vocês, né? Revisão para vocês relembrar de algumas ideias importantes e dessa forma você se preparar bem para a prova e assim ter sucesso. E peço a você com muito carinho, com muito, é, com muito zelo por você, aluno, que você leia mais os conteúdos, revise mais e eu acredito que você, estudando, se dedicando, você vai conseguir se preparar muito bem para a prova. E eu coloquei aí o gabarito das atividades, tá? Seja do livro didático e também do livro de atividades. Confira aí, veja que você acertou. Eu acredito que você acertou bastante, meus parabéns. E aquilo que você não acertou, você tem a possibilidade de ajeitar aí o seu exercício, suas atividades, tá bom? Responda também o exercício de fixação que irei enviar para você e responda, tá? Responda com bastante argumento, escrevendo o máximo que você puder. E assim eu tenho certeza que você vai se preparar muito bem para a prova. Fico por aqui. Meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.